Havia poeira no horizonte. Não era a poeira comum dos caminhos de Judá. Era poeira de guerra. Um anúncio de que inimigos marchavam com a pressa de quem crê que o medo já abriu os portões. Moabitas, amonitas e homens dos montes de Seir vinham em coalizão improvável, unidos por um objetivo só: esmagar um povo pequeno demais para resistir, mas grande demais para ser ignorado, porque carregava um nome. A notícia correu pelas vielas de Jerusalém como vento quente: uma grande multidão vem contra ti. E quando a frase chegou ao palácio, encontrou o coração do rei Josafá. Ele não era um herói de bronze. Sentiu medo legítimo de quem mede recursos e vê a balança pender para a derrota. Mas é exatamente aqui que a história muda de eixo. Josafá decidiu buscar ao Senhor. Não houve conselho secreto com generais, nem uma contagem aflita de espadas e carros de guerra. Houve um decreto público: jejum em toda Judá. Foi como se o rei pegasse o estandarte do céu e o hasteasse sobre a nação. Não vamos responder à terra com armas da terra. Vamos erguer a voz ao Deus dos céus. Homens, mulheres, crianças, os anciãos que lembravam de promessas antigas e os jovens que ainda aprendiam a recitá-las, todos se reuniram na casa do Senhor, no pátio onde os ecos dos salmos ainda vibravam. Ali, Josafá tomou a palavra não para convencer a tropa, mas para lembrar a Deus do que o próprio Deus prometeu. E quando um homem lembra a Deus da aliança, não está tentando persuadir o Altíssimo. Está permitindo que o coração humano seja persuadido pela verdade eterna. Ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Dominas sobre todos os reinos das nações. Na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. A oração era teologia em chamas. Não era o grito de quem não conhece a quem se dirige, era a confissão de quem lembra as credenciais do seu rei. Josafá recordou Abraão, a promessa, a terra concedida, o templo onde o povo dizia: diante desta casa invocaremos o teu nome. E então, com a coragem de um filho, apresentou o problema. Eis que eles vêm, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É aqui que a narrativa se torna também um espelho para você. Porque talvez a poeira que você vê no horizonte não venha de exércitos com lanças, mas de boletos, diagnósticos, processos, rejeições, culpas antigas e ameaças novas. Talvez você, como Josafá, já tenha calculado e descoberto que não há reserva suficiente, não há defesa humana, não há discurso convincente. E talvez tenha sentido vergonha de admitir o medo. Guarde isso no coração. A Bíblia não constrói heróis invencíveis. Ela revela filhos que aprendem a depender. O medo de Josafá não foi o fim da história, foi a porta para o altar. Quando toda Judá parou para ouvir, o Espírito do Senhor veio sobre um levita chamado Jaaziel, ou Jaziel, no meio da congregação. Ele não era rei, não era general, não era o homem que a lógica humana apontaria como porta-voz mais adequado. Mas quando Deus decide falar, ele unge o improvável para liberar uma palavra incontestável. E a palavra cortou o ar como espada limpa. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, não tereis de pelejar. Tomai posição, permanecei parados e vede a salvação do Senhor. Aquela frase atravessou o medo coletivo e reposicionou a nação. O que antes era pânico agora se tornava instrução. O que antes era urgência desordenada, agora ganhava estratégia do céu. Tomar posição, permanecer, ver. Perceba a ordem. Primeiro, posicionai-vos. Antes de qualquer avanço, havia um chamado para alinhar o coração. Posicionar-se é mais do que geografia militar. É postura espiritual. É escolher a fidelidade quando a pressão se multiplica. É abrir a boca para louvar quando a lógica manda reclamar. É enraizar-se na promessa quando as circunstâncias gritam o contrário. Depois permanecei. O céu não premiou a dispersão, pediu firmeza.
Permanecer é recusar a linguagem da ansiedade, que exige soluções imediatas, e insistir na linguagem da fé, que sustenta o hoje com a palavra eterna. Por fim, vede a salvação do Senhor. A visão real vem depois da obediência. Mãos que obedecem abrem os olhos para milagres que o cálculo não prevê. Naquele fim de tarde, quando as famílias voltaram para casa, a cidade parecia a mesma. As portas continuavam no mesmo lugar. As muralhas não ficaram de ouro. Os inimigos não evaporaram do mapa. Mas algo irrefutável tinha mudado. O decreto do céu fora liberado. A justiça de Deus, que não é vingança cega, mas restauração da ordem divina, já estava em movimento. E quando o céu decide lutar, a terra precisa apenas aprender a crer e a cantar. Talvez você pergunte, mas como se canta no vale antes da vitória? A resposta está no dia seguinte. Josafá se levanta bem cedo, não para contar soldados, mas para encorajar corações. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em seguida, faz algo que nenhuma escola militar recomendaria. Coloca cantores na frente do exército. Não há loucura nisso. Há revelação. Quem entende que a batalha é do Senhor, entende que o louvor não é trilha sonora. É a bandeira que já anuncia o veredito do céu. Os levitas vestem as roupas de santidade e avançam com um cântico simples e eterno. Dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não há grito de guerra, há gratidão profética. Não há ostentação, há alinhamento. Eles não cantam para conquistar favor, cantam porque já foram favorecidos pela promessa. Agora traga isso para a sua história. Talvez o vale à sua frente se chame injustiça, com páginas e carimbos que te ferem. Talvez se chame enfermidade, com relatórios que parecem selar destinos. Talvez se chame rejeição, escassez, culpa, ou um nome que só você e Deus sabem. O céu hoje te chama pelo nome e te reposiciona. Toma posição, permanece, verás. Não é omissão, não é passividade. É disciplina espiritual, é aliança em prática, é louvor como espada limpa. Porque quando a justiça do céu é liberada, o desfecho já começou a mudar, ainda que seus olhos não capturem tudo agora. E se você disser, eu não sei cantar, eu te digo, comece com algo que o céu sempre reconhece: gratidão. Agradeça pelo que Deus já fez, pelo que prometeu, e até pelo que você ainda não viu, mas crê que Ele fará. Gratidão não nega a dor, ela nega à dor o direito de definir o roteiro. Nesta hora, enquanto você ergue um obrigado honesto, o Senhor começa a armar emboscadas contra aquilo que te armou ciladas. O texto bíblico mostrará, e veremos nos próximos blocos, que Deus confundiu os inimigos. Eles se voltaram uns contra os outros. Esse é o estilo do céu. A justiça divina não apenas te livra, ela desarma as tramas, para que o testemunho não seja apenas de escape, mas de reviravolta. Guarde esta imagem. Judá avançando com coral na frente, as vozes cruzando o vale como rios de luz, e a poeira do inimigo agora se tornando pó de desordem. O louvor não ignora os fatos, reorganiza-os sob o governo de Deus, e o decreto permanece: não temais, a batalha não é vossa, mas de Deus. Se o seu coração treme, que trema diante do Deus vivo, e não diante das notícias. Se os seus joelhos fraquejam, que fraquejem na presença do Altíssimo, e não diante dos altares do desespero. Hoje, o céu te convoca para o louvor que antecede a vitória. Se esta palavra alcançou você, escreva amém nos comentários e deixe o nome da sua família ou de alguém que precisa de oração. Vamos interceder juntos. O Senhor já está lutando por vocês. Naquela manhã, antes que o sol se erguesse sobre os montes de Tecoa, o povo de Judá já estava em movimento. Havia um silêncio reverente nas ruas. Não era medo, era expectativa. O povo que jejuou e orou agora caminhava com o som de instrumentos sendo afinados. As trombetas eram polidas, os levitas se preparavam e os exércitos aguardavam uma ordem que não parecia humana. Josafá, o rei que havia se ajoelhado em humilhação, agora marchava em adoração.
O semblante que antes tremia diante da ameaça, agora resplandecia confiança. Não porque a multidão inimiga havia diminuído, mas porque a fé havia aumentado. O vale à frente, chamado Vale de Ziz, se estendia como uma ferida na terra, profundo, amplo, impossível de atravessar sem vulnerabilidade. Mas era ali, exatamente ali, que Deus escolhera agir. O Senhor nunca escolhe cenários fáceis para manifestar sua glória. Ele prefere lugares improváveis, vales onde a força humana se esgota, porque é nesses vales que a fé deixa de ser teoria e se torna milagre. Josafá olhou para o vale e disse: Ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquelas palavras eram mais do que incentivo, eram a sentença da vitória. Então, o impensável aconteceu. O rei nomeou cantores para irem à frente da tropa. Não guerreiros, não arqueiros, mas adoradores. Homens sem escudos, mas com vozes firmes. E a ordem foi clara: cantai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nenhum estrategista militar teria aplaudido essa decisão. Aos olhos humanos, era loucura colocar músicos diante de soldados. Mas aos olhos do céu, era a arma mais poderosa, o louvor que nasce da confiança inabalável. Quando os levitas começaram a cantar, o som atravessou o vale como um rio de fé. As notas subiram como incenso puro. Era um coro que dizia: mesmo antes da vitória visível, nós já cremos no Deus que prometeu lutar por nós. E foi nesse instante que o invisível se moveu. A Bíblia diz que o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos de Judá. Os exércitos que vinham unidos foram tomados por confusão. Os amonitas e moabitas se voltaram contra os homens de Seir e depois uns contra os outros. O que o inferno havia planejado como destruição virou caos entre os próprios inimigos. O som do louvor em Judá provocou o colapso das trevas. Repare, não foram flechas, nem lanças, nem muralhas que deram vitória a Judá. Foi o som da adoração. Quando o povo abriu a boca para glorificar, Deus abriu o céu para agir. Isso nos revela um princípio eterno. Enquanto o seu louvor sobe, as cadeias descem. Cada nota de gratidão foi uma arma espiritual. Cada aleluia foi uma flecha disparada contra o medo. A confusão no acampamento inimigo não começou com trovões, começou com cânticos. Isso é o que o inferno nunca entende. Quando o povo de Deus canta, o inimigo perde o mapa da batalha. Quando os soldados de Judá chegaram ao ponto de vigiar o deserto, o espetáculo diante deles era inacreditável. O vale estava coberto de corpos. Nenhum inimigo havia sobrevivido. O exército de Josafá não levantou uma espada. Eles apenas levantaram um louvor. Aquilo que era ameaça se transformou em testemunho. O vale, que parecia caminho para a morte, se tornou palco da justiça divina. Aquele que disse: "A batalha não é vossa", mostrou que a sua palavra nunca falha. E tudo isso começou com um coração que decidiu buscar ao Senhor em vez de lutar sozinho. Agora imagine por um instante o silêncio após a vitória. O vento soprava entre as colinas, as bandeiras tremulavam e o povo ficou em pé, sem entender plenamente o que havia acontecido. Não houve gritos de conquista, porque ninguém se sentiu autor da vitória. Houve lágrimas. Lágrimas de quem viu a fidelidade de Deus se manifestar além da lógica. Lágrimas de quem compreendeu que a justiça do céu é perfeita, ainda que pareça tardar. Lágrimas de quem percebeu que quando Deus luta, ele não apenas vence, ele restaura. Josafá então deu uma nova ordem: recolhei o despojo. E o povo desceu ao vale. Encontraram prata, ouro, roupas, tesouros em abundância. Foram 3 dias recolhendo o fruto da vitória. Isso é o que acontece quando você deixa Deus lutar por você. Ele não apenas derrota o inimigo, ele multiplica o resultado. Aquilo que parecia perda se torna colheita. Aquilo que era ameaça se transforma em abundância. E o vale que era símbolo de desespero ganha um novo nome: Vale da Bênção, Beracá. Deus nunca desperdiça um vale. Ele transforma o terreno da batalha em campo de adoração.
Aquilo que te fez chorar se tornará o mesmo lugar onde você erguerá as mãos e dirá: foi aqui que Deus me provou fiel. O Vale de Beracá não é apenas geografia, é uma experiência espiritual. É o ponto da vida em que você entende que o que parecia atraso era preparação e que o que parecia injustiça era justiça em andamento. Deus estava montando o cenário para que o milagre fosse público e o seu nome exaltado. Querido, talvez hoje você esteja em um vale semelhante. Talvez a luta seja silenciosa, mas profunda. Você sente que não há mais forças e as orações parecem ecoar sem resposta. Mas escute, o mesmo Deus que lutou por Josafá luta por você. Ele não muda. E quando o céu libera a justiça, nenhum decreto humano pode revogar. O Senhor está confundindo as forças que te oprimiam, desorganizando as estratégias do inimigo e abrindo caminho onde antes havia só desespero. Por isso, não recue do seu louvor. Louvar não é negar a dor, é negar a dor o trono. Quando você adora, você está dizendo: Senhor, o controle é teu. E é nesse gesto simples e poderoso que o céu começa a agir. Lembre-se, o louvor de Josafá antecedeu a vitória. A sua adoração também precederá a reviravolta. Talvez você ainda não veja o resultado, mas se você continuar crendo, o desfecho já foi escrito nas mãos do Altíssimo. E o mais belo de tudo é que, quando a vitória chegou, Josafá e todo o povo voltaram a Jerusalém com alegria, tocando harpas, liras e trombetas. A cidade que um dia clamou em jejum, agora celebrava em gratidão. Deus havia transformado a oração em canção, o medo em dança, o desespero em testemunho. A fama daquilo que Deus fez se espalhou por todas as nações ao redor. Os povos ouviram e disseram: o Senhor lutou por Judá. Assim será com você. Aquilo que Deus está fazendo será visível, e muitos reconhecerão que foi a mão dele e não a tua força. Hoje o Senhor te diz, com a mesma ternura e autoridade: não temas, filho meu. Não temas, filha minha. Eu, o Senhor, luto por ti. A justiça que esperava já saiu do trono. Tua causa está nas minhas mãos, e o vale que te feriu será o mesmo onde te farei cantar. Deixe essa promessa invadir seu coração. Você não está esquecido. A resposta não se perdeu no caminho. O tempo da espera é o tempo do preparo. E quando Deus entra em cena, ele sempre chega no momento exato. Levante a cabeça, ajuste o coração. Louve, porque o som da tua adoração continua sendo a melodia que confunde o inferno e abre os portões da vitória. Se esta mensagem falou contigo, escreva: eu creio que Deus luta por mim. E declare o nome da sua família para a oração. A justiça do céu já foi liberada, e você vai testemunhar isso em breve. E o sol se punha sobre o vale de Beracá. O brilho dourado da tarde refletia sobre as tendas e os instrumentos, e o ar cheirava a paz. Josafá olhou ao redor e viu um povo que havia chorado, jejuado, temido, mas agora sorria. Não havia feridos, não havia ferros de batalha erguidos, apenas corações quebrantados e vozes agradecidas. O mesmo lugar onde o inimigo planejou destruição, agora era cenário de adoração e gratidão. Aquilo que era campo de guerra havia se transformado em altar de glória. O rei ergueu as mãos e orou em silêncio: Senhor, tu lutaste por nós. E o que parecia o fim se tornou começo. Ele compreendeu que a vitória de Judá não estava apenas no inimigo derrotado, mas no povo restaurado. Cada homem e mulher que caminhava de volta para Jerusalém carregava mais do que tesouros. Carregava um novo entendimento sobre o caráter de Deus. A justiça do céu não era apenas punição contra os inimigos, era restauração para os filhos. Quando o povo chegou à cidade, as portas se abriram e o som dos instrumentos ecoou entre as pedras antigas. O povo cantava, dançava, celebrava. As crianças corriam, os anciãos choravam, e o nome do Senhor era exaltado com força. Aquele dia ficou marcado na memória coletiva de Israel, porque não foi apenas mais uma vitória militar, foi a prova de que o trono de Deus permanece firme sobre toda injustiça.
Nenhuma aliança terrena, nenhum plano maligno, nenhuma sentença humana pôde prevalecer contra a vontade do Eterno. Josafá, diante do povo, declarou: erguemos este lugar como memorial da fidelidade de Deus. Chamaremos este vale de Beracá, o vale da bênção, porque aqui o Senhor lutou por nós e nos abençoou além do que pedimos. E o povo respondeu em uníssono: digno é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Aquelas palavras não eram repetição mecânica, eram o eco do milagre. E em cada eco, uma promessa era reafirmada. O Deus que luta por nós continua o mesmo. O louvor não era encerramento, era a continuação do propósito. Porque quando o povo de Deus louva, o céu não se fecha, se expande. O relato termina dizendo que o temor de Deus caiu sobre todas as nações vizinhas. Os reinos ao redor ouviram o que acontecera e não ousaram mais atacar Judá. O que o Senhor fez foi estabelecer um cerco de paz. Isso é um sinal profético para você. Quando Deus luta por alguém, a paz se torna muralha. Não é a ausência de batalhas futuras, mas a certeza de que nenhuma delas será travada sozinho. A presença do Senhor se torna escudo e a sua justiça passa a habitar o território da tua vida. Perceba a sequência divina. O medo levou à oração, e a oração abriu espaço para o Espírito falar. E a obediência produziu louvor, e o louvor liberou o milagre. O milagre gerou um novo nível de fé e testemunho. Esse é o ciclo do reino, um movimento perfeito de redenção e propósito. Deus não apenas resolve problemas, Ele reconstrói destinos. E é isso que o Espírito Santo está fazendo hoje com você. Você talvez olhe para a sua vida e veja áreas que parecem ainda em ruínas. Mas o Senhor te diz: estou transformando o teu vale em altar. Estou colocando o meu nome sobre o teu deserto. O que antes era vergonha será sinal da minha glória. Os vales da sua jornada, as feridas, os atrasos, as humilhações estão sendo ressignificados. Deus está trocando os cenários, virando páginas e selando capítulos com redenção. O que te fez chorar ontem será motivo de testemunho amanhã. Pense em quantas vezes você quis lutar com as próprias mãos. Quantas vezes tentou se justificar, se defender, explicar o que ninguém via. Quantas vezes sentiu vontade de desistir, de se calar, de sumir. Mas Deus te sustentou no silêncio. Ele ouviu tuas lágrimas como orações. Ele viu tua fidelidade quando ninguém aplaudiu. E é por isso que a justiça do céu foi liberada. Ela vem sem alarde, mas vem com autoridade. Ela não precisa de palco. Ela se manifesta na vida de quem persevera. Talvez você não veja anjos em campo aberto, mas sentirá a mudança no ambiente. Portas que se destravaram, pessoas que antes te rejeitavam, agora te respeitando. Situações que pareciam fechadas se abrindo. Essa é a resposta invisível do céu se tornando visível. O mesmo Deus que desarmou os inimigos de Josafá está desarmando os que se levantaram contra a tua paz. Ele está reorganizando a história, e o nome disso é justiça divina. Mas lembre-se, depois da vitória, o povo de Judá voltou a Jerusalém. Isso significa que a adoração não termina no vale. Ela continua na rotina. Louvar a Deus na dor é fé. Louvar a Deus depois da vitória é gratidão madura. Deus quer te ensinar a viver assim, com coração agradecido, independente das circunstâncias. Porque quando você mantém o altar aceso, o inimigo não encontra brechas. A chama da gratidão protege tua alma, fortalece teu espírito e mantém o céu aberto sobre tua casa. Então, enquanto você lê esta mensagem, feche os olhos por um instante e declare: Senhor, o meu vale se tornou teu altar. Eu te agradeço porque lutaste por mim. Eu descanso nas tuas promessas. E eu viverei para testemunhar a tua fidelidade. Essa é a oração que sela o terceiro ato da tua história. O mesmo Deus que trouxe Josafá de volta em paz te trará também. E quando tudo se acalmar, você vai olhar para trás e entender. Cada lágrima tinha propósito. Cada silêncio era proteção. Cada espera era semente. O Deus da justiça não se atrasa. Ele se revela no tempo perfeito.
E quando ele se manifesta, o impossível se curva. Hoje a promessa ecoa sobre você. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Sim, há um descanso reservado para quem confia. O que antes era campo de batalha, agora é altar de paz. O que antes era desespero, agora é testemunho. E o que antes te feria, agora se transforma em força. Porque a justiça do céu foi liberada, e ninguém pode impedir o cumprimento daquilo que Deus decretou sobre tua vida. Meus irmãos, se essa palavra falou ao seu coração, declare com fé: meu vale agora é altar. Deus lutou por mim e me deu paz. E escreva o nome da sua família. Vamos interceder juntos, pois a vitória do Senhor é completa. O vento da tarde soprava suave sobre Jerusalém. A poeira do deserto havia baixado, e a cidade parecia respirar em alívio. Depois da vitória, Josafá sentou-se por um instante nos degraus do palácio e olhou o povo voltando às suas rotinas. As crianças brincavam nas ruas, os sacerdotes entoavam cânticos, e os campos se enchiam novamente de risos. O rei sabia. Aquilo não era apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova estação. O silêncio que antes parecia ausência, agora se revelava como presença. Deus nunca deixara de estar ali, apenas agia em um plano mais alto. E é assim também na tua vida. Quando o céu parece em silêncio, não é porque Deus te esqueceu. É porque Ele está trabalhando, onde teus olhos ainda não alcançam. O céu não se cala por indiferença, mas por estratégia. Há guerras que você não precisa ver para saber que estão sendo vencidas. Josafá entendeu que o segredo da vitória não estava na espada, nem no número de soldados, mas em algo simples e eterno: a confiança. A confiança transforma desespero em direção. A confiança transforma o caos em testemunho. A confiança é o portal por onde a justiça do céu desce à terra. E a partir daquele dia, Josafá determinou que o povo jamais deixaria de buscar ao Senhor. Ele restabeleceu a adoração, purificou o culto, restaurou a lei e reafirmou o altar. Porque quem prova o poder da justiça divina não volta a viver no automático, aprende a viver em consagração constante. Ele compreendeu. A paz que Deus me deu não é prêmio, é missão. E essa missão é a mesma que hoje repousa sobre você. A justiça que o Senhor liberou sobre tua vida não é apenas para te defender, é para te transformar em testemunho vivo. O milagre não termina em você, ele se multiplica através de você. Deus te escolheu para carregar a marca de quem viu o impossível acontecer. E onde você passar, a paz que te alcançou vai alcançar outros. O inimigo pensou que a batalha terminaria com sua derrota, mas Deus decidiu transformá-la em plataforma de propósito. A tua história agora é mensagem. A tua ferida agora é ministério. A tua lágrima agora é semente. Tudo o que você viveu será usado para edificar, curar e restaurar outros. Porque Deus não desperdiça dor. Ele converte dor em destino. E talvez ainda assim você pergunte: mas e se novas batalhas vierem? A resposta é simples e eterna. Deus continuará lutando por você. O mesmo que te defendeu no vale de ontem, te sustentará no vale de amanhã. A fidelidade do Senhor não tem prazo de validade. Ela é aliança perpétua. E enquanto essa aliança permanecer, e ela é eterna, o inimigo jamais terá a palavra final. Hoje o Espírito Santo te diz: filho eu conheço cada detalhe da tua luta. Vi quando foste injustiçado, quando foste mal interpretado, quando te acusaram e quando o peso te fez calar. Mas eu, o Senhor, não permaneci indiferente. Eu anotei cada lágrima e transformei cada uma em semente de restituição. A justiça do céu foi liberada, e eu mesmo serei teu advogado, tua defesa, tua vingança e tua paz. Essa é a voz do Deus que luta não apenas com poder, mas com amor. Ele não se contenta em apenas te livrar, ele quer te restaurar completamente. Ele não te entrega uma vitória parcial, ele te dá paz total. Porque o propósito da batalha nunca foi te destruir, mas te lapidar para uma glória maior.
Quando Josafá e o povo olharam para trás, viram que cada passo do caminho, o medo, o jejum, o clamor, o louvor, foi essencial. Sem o vale, não haveria Beracá. Sem o silêncio, não haveria revelação. Sem o perigo, não haveria confiança. E é assim que o céu trabalha. O que hoje parece confuso, amanhã se revela como parte do milagre. O Deus que escreve a tua história não apaga capítulos. Ele redefine significados. Ele transforma derrota em testemunho, perda em preparo, dor em destino. E ao final, quando o livro for fechado, haverá apenas uma conclusão. O Senhor lutou por mim e me deu vitória. Essa é a mensagem que o Espírito Santo sela sobre você hoje. Deus já está agindo nos bastidores da tua vida. Ele está organizando o que parecia perdido, revertendo o que parecia definitivo e liberando sobre você uma colheita tripla, como fez em Beracá. 3 dias de recolhimento, símbolo de abundância, de completude, de ressurreição. Sim, haverá restituição e ela virá com paz. Agora feche os olhos e declare: Senhor, eu confio em Ti. A batalha não é minha, é tua. Eu descanso, porque sei que o céu já liberou a justiça. O que o inimigo planejou para o mal, o Senhor transformou em bem. Eu verei tua glória e contarei aos outros que o Senhor lutou por mim. Permita que essa oração se torne o selo da tua nova fase. O céu já decretou. Você não lutará mais sozinho. Deus te cobre com favor, te cerca com paz e te estabelece sobre rocha firme. Os vales da tua vida se tornarão testemunhos que outros lerão e glorificarão a Deus. E quando alguém perguntar como você venceu, responda com simplicidade: eu parei de lutar com as minhas forças e deixei Deus lutar por mim. Porque essa é a essência da fé: confiar quando não se entende, louvar quando ainda dói, descansar quando ainda se espera. E no tempo certo, ver que o Senhor sempre esteve ali, lutando em silêncio, mas vencendo em glória. Você chegou até aqui não por acaso. Esta palavra foi escrita para selar uma estação de descanso e restituição sobre sua vida. O céu já liberou justiça. A batalha espiritual foi vencida. E agora começa o tempo da paz, da colheita e do testemunho. Levante sua voz e declare com fé: o Senhor lutou por mim. A justiça do céu foi liberada. Eu viverei em paz. E escreva: eu tomo posse da justiça do céu. Nos comentários e coloque o nome da sua família. Quero orar por vocês. Deus já decretou. O vale virou bênção e a luta virou vitória.